Aeroportos dos Estados Unidos não vão mais carimbar passaportes na chegada ao país. Com força de furacão, tempestade Nicole vai atingir costa leste da Flórida nos próximos dias. Driver license para indocumentados está em referendo nas eleições de meio mandato em Massachusetts. Emergências lotadas. Pelo menos 17 estados do país estão em alerta por aumento drástico no número de casos de gripe. E você vai ver como foi a participação de brasileiros na Maratona de New York City, uma das mais importantes do mundo. Emocionante, surreal, fora do que qualquer coisa que eu imaginei. Olá, boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição do Jornal Américas no Ar falando direto com a comunidade brasileira. A partir de agora, quem chegar de viagem aqui nos Estados Unidos não vai mais ter o passaporte carimbado na imigração. Pois é, o Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos disse que em vez do carimbo agora vai valer o formulário I-94. A Cone Rocha vai explicar tudinho pra gente. Depois de horas esperando na fila de imigração, o momento mais esperado pelo turista é a hora da entrada no território americano e o carimbo no passaporte. Mas a partir de agora, essa marca de viagem que o brasileiro sempre exibiu como um troféu não vai mais existir. O passaporte vai ficar em branco. Nada mais de carimbos registrando o local, data de entrada, o tipo de visto e a duração da visita nos Estados Unidos. Todo esse histórico de viagem vai ficar agora só no formulário eletrônico conhecido como I-94. Lembra dele? Aquele papel que era preenchido ainda dentro do avião e que agora é preenchido online. As autoridades afirmam que essa medida é para agilizar o processo de entrada, além de ser confiável e facilitar o acesso de informações entre os aeroportos. O registro eletrônico vai ajudar também aos imigrantes que precisam provar seu status legal para empregadores, escolas, universidades ou até agências governamentais, que poderão acessar essas informações de registro de chegada e saída digitalmente. Para acessar essas informações, o viajante pode visitar o aplicativo CBP One ou o site do CBP específico do I-94. Bom, não ter mais o carimbo no passaporte foi algo até que me pegou um pouco de surpresa, porque a última vez que eu tinha viajado foi antes da pandemia, e ainda que eu me lembrei ainda tinha. E agora, da última vez que eu viajei, que fazem 2, 3 meses, eu não sabe que até meio sem entender. E eu acho que tem alguns pontos positivos e negativos. O positivo é que para quem viaja muito, não precisar trocar o passaporte, né? Porque por ter acabado as folhas ali de tanto carimbo antes dele vencer, eu acho que isso é super positivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente perde, né? O ponto negativo é que a gente perde um pouco ali aquela recordação, a memória de você olhar e rever e lembrar daqueles momentos de viagem. Um brasileiro foi eleito juiz da Corte Internacional de Justiça em Haia. Ele assume a cadeira vaga também pelo juiz brasileiro Antônio Augusto Trindade, que faleceu em maio. Fundada em 1945, a Corte Internacional de Justiça tem 15 juízes que cumprem mandato de 9 anos e está sediada em Haia, na Holanda. Com isso, o Leonardo Brandt, que é esse professor aí que aparece na imagem, lá da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, vai ficar no cargo até 2027. Segundo a ONU, o jurista teve um total de 121 votos favoráveis na Assembleia Geral, vencendo outros 2 candidatos. Esse brasileiro, esse professor, diz que a eleição é uma vitória para o Brasil. Lembrando que a Corte de Haia é uma das instituições mais respeitadas no mundo todo. Pois é, olha, ela julga questões entre estados e responde a consultas de órgãos ou agências especializadas das Nações Unidas. E olha, agora tem uma boa notícia para a comunidade brasileira da Carolina do Norte. Uma das universidades mais conhecidas da região está baixando os preços para facilitar a entrada de estudantes imigrantes.
Universidade Leonard Ryan está cortando em torno de $13 mil o valor anual dos cursos. Se o aluno ainda tiver descontos, promoções ou bolsas, a faculdade pode passar de $40 mil para $6 mil por ano. Algo que para a latina Andrea Quirras foi a realização de um sonho. Será uma experiência incrível para mim ter o alívio de poder continuar a minha educação. O reitor da universidade disse que o centro estudantil adotou essa ideia depois que os problemas financeiros no campus passaram a ser rotineiros, principalmente entre os imigrantes. Fred Witt afirmou ainda que a universidade está sensível aos problemas atuais, como a inflação alta, dívida estudantil, aumento de custo de vida, e essa foi uma maneira de ajudar os atuais e futuros estudantes que nem estavam olhando para a universidade por causa dos preços altos. Vários estudantes aplaudiram a iniciativa. Diego Sanjaun, aluno do terceiro ano de Bioquímica, afirmou que o preço mais acessível será ótimo para a comunidade e estrangeiros, além de diversificar a universidade. A redução nas taxas vai começar no outono de 2023. Agora a gente traz um alerta que vem do Serviço de Parques dos Estados Unidos. As autoridades emitiram um comunicado por causa de um sapo. Pois é, olha, é um animal que produz uma toxina psicodélica e que, acreditem, está na mira dos turistas que estão promovendo aí uma verdadeira caça ao sapo nos parques do país para sentir esses efeitos aí do químico. Este aí que vai aparecer na foto é o anfíbio que produz a bufotenina, uma toxina que, quando fumada em cristais, causa poderosos efeitos psicodélicos como euforia e alucinações auditivas. A toxina é tão forte que já tem preocupação aí há anos entre as autoridades, porque pode causar a morte de cães adultos e até o adoecimento de pessoas. O sapo, que é um dos maiores encontrados na América do Norte, é encontrado principalmente no deserto de Sonora, que fica aí na grande área do sudoeste do país. E depois do intervalo, a gente traz os detalhes do referendo de Massachusetts nessas eleições aí de meio mandato sobre a aprovação da driver license para indocumentados. E a gente traz também a descoberta da ciência sobre a síndrome do cabelo não penteável, que acontece de verdade em crianças de 3 meses a 12 anos de idade. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e para falar das eleições de meio mandato nos Estados Unidos, amanhã é a data oficial da votação de midterm, que vai renovar parte das cadeiras da Câmara, 1/3 do Senado, além de eleger aí uma série de governadores estaduais. O que está em jogo é o controle do Congresso para os próximos 2 anos. Até agora, mais de 40 milhões de eleitores, incluindo americanos e imigrantes, já votaram pelo correio de forma antecipada. Em Massachusetts, além da renovação legislativa, a comunidade brasileira está de olho em um referendo popular. A Giovanna Locatelli explica tudo pra gente. As eleições de meio de mandato têm o poder de mudar os 2 últimos anos do mandato do presidente, já que a configuração do legislativo pode ser alterada e o chefe do executivo pode ganhar ou perder apoio. Além disso, diversos estados vão ter eleições para governador, além de escolher seus representantes locais. Nos Estados Unidos, o voto é distrital, ou seja, em cada distrito há uma eleição para decidir quem será o deputado daquela localidade. Nos últimos anos, os partidos do presidente no poder sofreram derrotas nas eleições de meio de mandato. Isso aconteceu nos governos Barack Obama, em 2010, e com Donald Trump, em 2018. Se o Partido Democrata perder a maioria nesta terça-feira, o presidente Biden terá dificuldades para aprovar novas leis. Mas aqui em Massachusetts, a grande preocupação é com uma pergunta na cédula eleitoral que questiona a driver license para imigrantes indocumentados. A lei, que já tinha sido aprovada neste ano pelo Congresso Estadual, foi questionada pelos republicanos. Eles conseguiram levar o tema a um referendo popular, que será decidido nesta terça-feira nas urnas.
Recentemente, um caso enfraqueceu a luta pela carteira para indocumentados e se tornou um trunfo nas mãos dos republicanos, que são contrários à liberação da driver license para imigrantes sem documentos. O brasileiro Everton Cândido, de 19 anos, atropelou e matou um idoso de 77 anos na cidade de Medford. Everton é indocumentado, tinha sido detido na fronteira e aguardava em liberdade a análise do processo de asilo. Mas ele desobedeceu à lei, dirigiu um carro sem a carteira de motorista. Com a tragédia, ele perdeu o direito e foi preso para ser deportado. Obviamente, um acidente como esse vai ser utilizado como uma base republicana para fazer um voto contrário à questão 4, ou seja, para que o imigrante não consiga alcançar esse status para poder dirigir no Estado. Nós tivemos ali uma questão que foi passada pelo Senado, passada pela Câmara, foi dado ao governador, o governador vetou e mesmo depois desse veto o Senado conseguiu ali mais uma vez derrubar o veto e confirmar a vontade popular. E mesmo assim você teve aí indo para o ballot, né, seja para a cédula de votação, essa questão número 4. Infelizmente uma questão como essa vai ser manchada agora por mais uma pessoa que comete um erro solitário. Massachusetts possui 53 mil brasileiros. A liberação da carteira de motorista é um dos tópicos mais defendidos pela comunidade. Mas com essa questão na cédula, o futuro da driver license ficou no limbo. Muitos eleitores já votaram pelo correio. Outros vão votar amanhã, na eleição legislativa oficial. O resultado deste embate entre democratas e republicanos será conhecido nesta semana, assim como o futuro do governo Joe Biden. Mudando de assunto, os cientistas dizem que podem ter descoberto porque algumas crianças têm aqueles cabelos rebeldes. Eles chamam isso de a síndrome do cabelo não penteável e acontece de verdade, gente, com crianças entre 3 meses e 12 anos de idade. Pesquisadores realizaram 2 estudos sobre a condição dos cabelos. Nos 2, eles descobriram mutações de 3 genes ligados ao folículo capilar. Essa mutação provoca a síndrome do cabelo penteável e explica por que os fios têm vida própria. A boa notícia é que os médicos dizem que essa condição desaparece à medida que a criança fica mais velha. E isso, obviamente, não é uma ameaça à vida do pequeno. Agora, os cientistas estudam como as proteínas podem ajudar a domar esses cabelos rebeldes. E ainda falando sobre crianças, agora a gente traz um alerta da FDA, a agência que regulamenta a saúde aqui no país, sobre o uso de certos tipos de travesseiros para bebês. Então, se você tem um recém-nascido em casa, fique atento. Essa é a nossa prestação de serviço de hoje. Os pequenos travesseiros com uma abertura no centro estão ficando cada vez mais populares. São vendidos como um benefício para segurar a cabeça dos nenês e mantê-la mais estável. Mas, segundo a FDA, esses travesseiros são um perigo. A agência não nomeou nenhum fabricante específico, mas divulgou um comunicado descrevendo os travesseiros como aqueles que possuem um recuo ou um furo no centro, para apoiar a cabeça de uma criança enquanto ela deita de costas. A FDA disse que não está ciente de nenhum benefício do uso desses modelos e que eles seriam prejudiciais e inseguros para os bebês por promoverem um risco de sufocamento e até morte. Se você tem um desses modelos, a agência pede que você jogue fora e não doe para ninguém. Desde a década de 90, com a campanha Back to Sleep, houve uma diminuição grande de morte de crianças menores de 1 ano, né? Porque se viu que dormir de barriga para cima, em uma superfície mais rígida, sem travesseiro, sem nada nessa região onde o nenê possa encostar o rostinho e não respirar, era muito mais seguro do que dormir de lado e até do que dormir, claro, de barriga para baixo. Só que com isso, o que se viu é que muitos bebês tendem a virar a cabeça sempre para o mesmo lado. E isso pode fazer com que tenha uma deformidade na cabeça, né? Ou a plagiocefalia posicional. Então, para compensar isso, foi que começaram a aparecer esses travesseiros, né? Que parece um donut, que você põe a cabecinha dentro, faz a compensação para que dê uma arredondada, né? O problema é que deixa de ser seguro
o berço, porque você prende a cabeça do bebê lá, então se ele for regurgitar alguma coisa assim, não tem como virar para o lado e regurgitar. E tem criança que sufoca nele, porque ele é maior, fica a lateral encostada no narizinho, ou seja, não é absolutamente recomendável, não é para usar. No próximo bloco, a gente fala sobre a gripe que está chegando com tudo nesta temporada. Pelo menos 17 estados do país já estão em alerta para essa doença. E tem também uma reportagem mostrando os detalhes da maratona de New York City. Você vai ver quem são os brasileiros que se destacaram na competição, que é uma das mais importantes do país. Agora a gente fala de saúde. Os cientistas anunciaram um novo tipo de antibiótico. Vai servir para tratar a infecção urinária. É o primeiro desenvolvido em 20 anos. O novo antibiótico é uma pílula chamada Gepotidacin. O remédio ainda precisa da aprovação da FDA, agência que regulamenta remédios e alimentos. Mas a notícia já animou os médicos. Os problemas no trato urinário costumam ser as infecções mais comuns, principalmente entre as mulheres. A fabricante GSK informou que o remédio é mais de 90% eficiente. Os testes e a publicação dos dados serão feitos nos próximos meses. A aprovação junto ao FDA deve acontecer no ano que vem. Isso é cerca de 1 ano antes da data prevista da conclusão desse estudo. Esse é o primeiro antibiótico contra infecção urinária em 20 anos. Novos remédios são esperados com muita ansiedade pelos médicos, já que as bactérias se tornam resistentes aos agentes usados com o tempo. Em primeiro lugar, é um fato que é muito interessante. A indústria demora realmente muitos anos para desenvolver uma droga nova e a questão da resistência bacteriana é uma questão de saúde pública muito grave, né? Uma vez que a infecção de urina, em especial, é o tipo de infecção mais frequente e o aumento da resistência, ele é uma coisa que vem crescendo de maneira assustadora. Uma droga nova que inibe a replicação do DNA bacteriano, então o que significa isso? Ela vai impedir que a bactéria se multiplique. Pelos estudos, embora estudos recentes, parece que é uma bactéria que tem uma boa concentração na urina e que nós tivemos uma boa resposta. Então, vamos ter que aguardar aí mais estudos para poder avaliar isso melhor. Agora a gente fala do surto de gripe comum que vive o país. Muitos estados já estão em alerta por causa do aumento agressivo no número de casos dessa doença. Pois é, olha, as emergências de pelo menos 17 estados estão lotadas. E o motivo, segundo as autoridades, é que neste ano houve um aumento significativo nos casos de gripe já no outono, antecipando a temporada da doença e fazendo as infecções aumentarem. Washington, D.C. e New York estão entre as áreas mais afetadas. Essas regiões relataram uma alta acentuada na atividade da doença respiratória. Os Centros de Controle de Prevenção de Doenças dizem que esta temporada de gripe está atingindo a nação de uma maneira mais forte e antecipada, diferente aí do registrado nos anos anteriores. Só para vocês terem uma ideia, gente, até agora, neste ano, já foram registrados mais de 1,5 milhão de casos de gripe no país e 730 mortes. Pois é, olha, as autoridades alertam a população para se vacinar contra a gripe comum aí o quanto antes. E mudando de assunto, a tradicional maratona de New York aconteceu neste final de semana. Foi a primeira aí com força total depois da pandemia. Mais de 50 mil pessoas marcaram presença e os campeões da corrida masculina e feminina foram do Quênia, viu? Pois é, mas um brasileiro foi o grande destaque dessa maratona. O Daniel Nascimento estava liderando a prova quando colapsou, faltando apenas 6 milhas para o final. A Carolina Camargo acompanhou a prova e traz todos os detalhes pra gente. Foi uma maratona diferente dos outros anos, com atletas do mundo todo e brasileiros que viajaram para New York só para acompanhar de perto uma das maiores provas de rua. Pela primeira vez, desde o início da pandemia, a Maratona de New York volta a ter sua capacidade máxima, com mais de 50 mil corredores. A temperatura acima dos 20 graus Celsius é recorde para essa época do ano e representou um desafio a mais para os esportistas. Denise Amaral é uma corredora profissional. Já participou de 28 provas só aqui em New York. Ela também sentiu as altas temperaturas durante o trajeto. Acho que foi a segunda prova mais quente que eles tiveram.
Foi ruim pro corredor, né, que a gente sofreu no percurso com o calor. A alta umidade e o ar quente surpreenderam outros corredores brasileiros, mas eles adotaram um ritmo mais lento para chegar ao final da prova. A umidade e a temperatura era uma coisa que a gente não esperava, mas foi completamente diferente, mas a gente é brasileira, né? Então vai acostumando, vai pegando e vai dando certo. Além da Cristina Morelli, Beatriz Caligari e Nelson Vasconcelos também cruzaram a linha de chegada. Para eles, o sentimento foi um só. Realizada. Consegui fazer o que eu vim buscar, no meu ritmo, com as minhas amigas, e sair sem dor e feliz. Olha, o sentimento é de um sonho realizado, uma emoção única. A Maratona de Nova York é uma maratona, é a rainha das maratonas, essa é a verdade. Uma energia incrível, o público que te acolhe, que te carrega nos braços. Ao longo dos 42 quilômetros de percurso, as pessoas vibraram e aplaudiram a passagem de cada atleta. Mas essa animação não foi suficiente para dar o impulso necessário que o atleta brasileiro Daniel do Nascimento precisou para completar as milhas finais. Depois de liderar boa parte da prova, ele colapsou no meio da rua. O calor intenso foi um dos fatores que afetaram o brasileiro. Ele precisou de assistência médica. Pelas redes sociais, Daniel declarou que treinou duro por 5 meses, mas que não resistiu. Os vencedores da prova, tanto no masculino como no feminino, foram 2 quenianos. Evans Chebet pelos homens e Sharon Lokeri pelas mulheres. Depois do intervalo, a gente traz os detalhes da abertura da COP27, que reúne líderes mundiais para debater questões climáticas. E a gente traz também os detalhes da tempestade Nicole, que se formou no Atlântico e deve atingir a Flórida nesta semana com força de furacão. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejube Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Começou a COP27, a Conferência do Clima no Egito. Mais de 200 países vão participar do encontro mundial para discutir como desacelerar as mudanças climáticas. Esse encontro vai durar até o dia 18 de novembro. Espera-se aí que os países assumam posições mais ousadas e agressivas que possam combater o aquecimento global. Neste encontro, os interesses pessoais dos países e o futuro do planeta serão colocados em xeque. A COP27 vai cobrar respostas e decisões mais agressivas para combater o aquecimento global e os efeitos climáticos que já começaram a ser sentidos no mundo inteiro, como calor extremo na Europa e Estados Unidos, inundações recordes na Ásia, degelo nas calotas polares e aumento do nível do mar. A ONU apresentou um relatório que mostra que mais da metade dos países está atrasada nos compromissos de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Até agora, apenas 24 nações das 200 participantes apresentaram planos concretos. A Organização das Nações Unidas quer cobrar ações e não mais promessas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o mundo está numa corrida ao desastre climático com o pé no acelerador. E lembrou que estamos perto de um ponto que não haverá mais retorno. We are getting dangerously close to the point of no return. O ex-vice-presidente americano Al Gore, um dos maiores defensores do meio ambiente, disse que os líderes globais tinham um problema de credibilidade quando se tratava de mudanças climáticas. Não estamos fazendo o suficiente. É uma escolha continuar nesse padrão de comportamento destrutivo ou adotar novas opções. This pattern of destructive behavior. We have other choices. Durante a cúpula, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, anunciou uma contribuição de 2,5 bilhões de dólares para projetos de sustentabilidade da ONU para os próximos 10 anos.
E olha, agora um alerta para os brasileiros que vivem na Flórida. Uma nova tempestade se formou no Atlântico e ameaça o estado nesta semana. A previsão é que a tempestade subtropical Nicole atinja o estado já nessa quarta-feira, com fortes rajadas de vento e muita chuva. Segundo o Centro Nacional de Furacões, Nicole tem potencial aí de se tornar um furacão de categoria 1 antes de tocar o solo pela costa leste. Por isso, um alerta já foi emitido para o estado até o final da semana, por causa aí do risco de inundações e chuvas e ventanias intensas. Olha, as autoridades já pedem que a população aí dos condados de Miami-Dade, Broward e Palm Beach estejam aí preparadas para o impacto da chegada de Nicole. Bom, vamos então aí, fica o alerta, vamos então dar uma olhada no resto do tempo aí no país, vamos ver como é que vai ficar a previsão? Olha, Boston, sol forte aí, mínima de 36, máxima de 55, sol em Nova York, sol também em Washington com máxima de 61. Na Flórida, tempo encoberto, sol entre nuvens, máxima de 85, mínima de 70 graus Fahrenheit. Texas, aí Houston, sol entre nuvens, Dallas também tempo encoberto. Agora a gente chega em Seattle e em Washington com sol entre nuvens, previsão de mínima de 30, máxima não passa de 45. Chuva prevista em São Francisco, na Califórnia, em Los Angeles também. Nas duas regiões aí uma mínima variando entre 45 e 53. E chuva também ao longo do dia de amanhã em Las Vegas, com a máxima não passando de 63. Bom, agora a gente mostra para vocês como a vida de um jornalista repórter é difícil, gente. Olha, na rua a gente precisa lidar aí com muitos desafios na hora de levar as informações para vocês. Mas olha, um jornalista em específico passou por um sufoco antes nunca visto, né, Ruth? Pois é, olha, ele foi roubado, gente, ao vivo. Sabe por quem? Por um papagaio. Parece história de pescador, mas não é. E o caso aconteceu no Chile. A imagem, lógico, ganhou o mundo. Dá só uma olhada. Em um dia comum de trabalho, o repórter aparece em frente às câmeras, passando informações ao vivo. Ele está sério, concentrado, usa fones de ouvido para poder conversar com os apresentadores que estão no estúdio. Evidentemente, a sensação... De repente, ele toma um susto. É que um papagaio pousa no ombro do jornalista. O repórter não se abala, segue dando a notícia enquanto chama a atenção do cinegrafista sobre o que está acontecendo. Até que, de repente, o papagaio mordisca o fone de um dos ouvidos e sai voando com ele no bico. O homem ainda tenta pegar o fone, mas não consegue. O engraçado é que ele segue dando as notícias enquanto tenta encontrar o animal. Um colega da equipe também aparece na cena, tenta pegar o papagaio, mas não consegue. É alguma situação de caráter delictual. A cena engraçada rodou o mundo e viralizou nas redes sociais. O jornalista só começa a rir do que aconteceu depois que encerra a participação ao vivo. Cerrou meu audífono? Sim, cerrou meu audífono, louro, por isso eu digo. A câmera ainda flagra o momento em que ele diz que tudo bem, já se conformou em ter que ficar com um fone a menos. Bom, sabe o que é melhor de tudo nessa história, pelo menos para mim, enquanto repórter que fui minha vida inteira? É que ele não parou em momento nenhum de dar notícia. Ele deu a notícia até o final, com um fone só, vendo o papagaio, tentando enxergar onde ele estava, o cinegrafista atrás correndo e ele não perdeu a classe. Não perdeu a concentração, não. Conseguiu dar notícia inteira, prestando atenção, um olho no peixe, outro no rato, conseguiu prestar atenção em tudo. Olha, eu tiro meu chapéu para ele, impressionante. Maravilhoso, esse papagaio safado agora ganhou um fone de ouvido. O que será que ele vai ouvir? Será que eles não conseguiram pegar o bendito do papagaio? Parece que não, a história conta aí que ele agora só tá com um fone e vai continuar assim por um tempo. Gente, mas o que o papagaio viu no fone? Fala sério, viu que ali, acho que o senhor quer uma cobrinha. São criaturas curiosas, né? Não adianta. Foi lá, bicou, que gostosinho, levou. É isso aí, gente. Olha, o Jornal Américas no Ar então termina aqui. A gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. Isso aí, a gente chega depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Uma boa noite. Boa noite.